Estamos abrindo o programa Momento da Palavra através da rádio Mateus 633. Aqui é o presbítero Irmão Décio, diretamente da cidade de Londrina, estado do Paraná. E quero saudar a cada um dos amados irmãos, ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Também saúdo o pastor João Alves, que é o diretor da rádio e que está morando lá na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Sônia, e com os dois filhos, o Lucas e o João Vitor. Que todos vocês estejam debaixo da graça do Senhor Jesus. E nada melhor do que uma oração para abrir o programa Momento da Palavra. Então vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado pela Tua presença e pelos Teus cuidados nas nossas vidas. Eu sei, e cada ouvinte da Rádio Mateus 633 também reconhece que o Senhor tem cuidado da Tua igreja e de cada um de nós. Que neste momento a Tua palavra possa entrar em nossos corações e frutificar, dar muitos frutos, que nós possamos aprender através da meditação na Tua palavra e que o Teu Espírito Santo venha nos confrontar, venha nos ensinar, venha acrescentar na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, só lembrando que a Rádio Mateus 633 tem o site, que é o www.radiomateus633.com. Ali você vai ter uma grade musical muito inspirada por Deus, devocionais para você começar bem o teu dia, falando com Deus, aprendendo um pouquinho mais da palavra, tendo renovada a força na tua vida em nome de Jesus. E o pastor João Alves estudou, escreveu e publicou o trabalho intitulado Teologia do Caráter. Está ali no site para você ler, mais ou menos 25, 30 minutos. Você vai fazer essa leitura, vai aprender um pouco mais sobre o caráter do nosso Deus, as suas características. Quando nós conhecemos alguém profundamente, nós também poderemos entender exatamente o que aquela pessoa quer transmitir quando fala conosco. É esse o intuito do trabalho do pastor João Alves, Teologia do Caráter, mostrar o caráter do nosso Deus, para que você e eu possamos compreender o que Deus fala conosco através da sua palavra, de acordo com o caráter do nosso Pai. Amém? E se você não puder efetuar a leitura naquele momento em que você acessou o site, saiba que vai poder fazer um download, vai deixar guardado aí no seu smartphone ou no seu computador, é totalmente gratuito. Lembrando que a rádio tem finalidade evangelística tão somente, tudo é gratuito. E segundo palavras do pastor, sempre repito isso, o que custa? Custa a tua oração. Amém? Agora quero, com todo respeito, já ir para um momento da palavra e pedindo para que você, caro ouvinte, querida irmã, abra a sua Bíblia no livro do irmão Marcos, capítulo de número 1, versos do 1 até o verso de número 15. Marcos 1, verso 1 ao número 15. E o título para a nossa meditação no dia de hoje é: O tempo já se findou e o reino de Deus é chegado. Creia. Amém? Olha que título interessante, né? O tempo já se findou, o reino já é chegado e nós temos que crer. Vamos fazer a leitura? Estou utilizando a versão Almeida corrigida e fiel. E se você puder,
após a leitura, mantenha a Bíblia aberta durante toda a meditação. Amém? E o texto-chave para o dia de hoje é o versículo de número 15. Marcos 1, verso 1, inicia da seguinte forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verso de número 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Verso de número 6: e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas, sandálias. Verso de número 8: e eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E verso de número 11: ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Verso de número 15, vamos dar ênfase a esse verso. E dizendo assim Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Palavra do Senhor. Amém? Sobre o autor, é Marcos, também conhecido como João Marcos, filho de Maria. E essa Maria, ela também era a irmã de Barnabé. E a casa deles, de Maria e João Marcos, havia se tornado um local de reunião lá para os primeiros cristãos na cidade de Jerusalém. Se nós pegarmos lá Atos, o capítulo de número 1, verso de número 13, vamos encontrar ali, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. E todos eles perseveravam, aqui no verso 14 de Atos 1, perseveravam em oração e súplicas com as mulheres, e também com a outra Maria, mãe de Jesus, e com todos os seus irmãos. Nosso amado irmão Marcos, provavelmente, ele foi convertido pelo ministério de Pedro, e talvez, muito provavelmente, ele foi discipulado por Barnabé, que era o seu tio. Amém? As datas propostas para a escrita ou surgimento do Evangelho de Marcos vai mais ou menos do ano 38, 39 até um pouquinho antes da destruição de Jerusalém.
Então vai até o ano 69, início dos anos 70 depois de Cristo. E num primeiro momento, parece que o Evangelho de Marcos, ele se inicia apenas com o relato de fatos que aconteceram e mostrando como é que surgiu ou como foi o início do Evangelho de Jesus Cristo. No primeiro momento parece que é algo simplório, mas foi muito bem escrito e fala fortemente com cada um de nós. Então, o nosso irmão Marcos, ele começa dizendo o princípio do Evangelho de Cristo, ele faz menção ao que os profetas tinham falado sobre Jesus Cristo, sobre o que iria acontecer. Depois ele relata a questão do surgimento do profeta Batista, o João Batista, que pregava o batismo de arrependimento e que batizava com água. Faz também menção ao fato de que João Batista andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro, muito provavelmente apontando para a figura do passado de Elias, aleluias, o outro profeta e Elias. Um pouquinho mais para frente, este início do Evangelho do irmão Marcos faz menção ao surgimento de Jesus Cristo, que teria vindo de Nazaré da Galileia, e ele foi batizado por João Batista. E logo em seguida, após o batismo, Marcos ele relata a descida do Espírito Santo na terra, aleluias, numa forma de pomba, e o próprio Deus fala: este é o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Um pouquinho mais adiante há uma narrativa de que Jesus, agora batizado e com o Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, ele é compelido a ficar 40 dias no deserto, sendo confrontado diretamente por Satanás. E, finalmente, a última narrativa nesse início do Evangelho de Marcos diz que Jesus, uma vez que João Batista sai de cena, porque ele já havia cumprido o seu ministério, ou seja, ele veio para anunciar e preparar e aplainar os caminhos para aquele que era muito maior do que ele, que batizaria com fogo. Então João Batista, ele deu cumprimento àquilo para o que ele havia sido chamado. Ele sai de cena, ele vai para a prisão, nós sabemos que a cabeça dele é cortada, e aí Jesus, ele aparece dizendo: oi, o tempo já está cumprido e o reino de Deus está próximo, então agora arrependei-vos e creiam no Evangelho. Esta é, em suma, a narrativa do início do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos é o mais curto em relação aos outros evangelhos de Mateus, João e Lucas. Foi escrito para os gentios, principalmente aos gentios romanos, e mostra um Jesus humanizado, um Jesus humano e ao mesmo tempo o Filho de Deus entre os homens. Assim sendo, queridos irmãos ouvintes da Rádio Mateus 6,33, o irmão Marcos, ele tinha plena consciência as necessidades dos gentios, romanos principalmente, convertidos entre os seus leitores. Ele tinha plena consciência disso. E por isso, na sua narrativa, ele traduziu, por exemplo, várias expressões do aramaico. Como, por exemplo, encontramos no livro de Marcos 3, verso de número 17, o nome Boanerges.
ele fez questão de traduzir e dar o significado aos gentios que estavam recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que não tinham esses conhecimentos, e disse: olha, Boanerges quer dizer filho do trovão. E o mesmo aconteceu lá no capítulo 15, verso de número 22, quando o nosso irmão Marcos tem o cuidado de traduzir para agora os cristãos que não tinham um grande conhecimento do aramaico. Ele diz que o Gólgota se traduzia por caveira. E é muito interessante que o irmão Marcos, ele escolheu muito bem a forma com que ele intitulou o Evangelho, dando início com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim, em sua introdução no livro que nós estamos meditando hoje, Marcos ele descreveu com muita propriedade a preparação das pessoas para a vinda de Jesus Cristo e a própria preparação de Jesus para o seu ministério. Amados, os primeiros 13 versículos de Marcos, eles formam muito claramente um pano de fundo para o seu evangelho. Ele não relata, diferentemente de Mateus e Lucas, você vai perceber que ele não relata o nascimento de Jesus. Ele que iniciou com as palavras, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele não relatou o nascimento de Jesus a fim de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. A sua apresentação foi muito diferente em relação à apresentação escolhida pelos outros evangelistas. A leitura mostra que Deus, ele prometera redimir o seu povo. Você e eu sabemos disso. Todo o contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, agora vamos nos ater no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Já em Gênesis, houve o apontamento para a figura de Jesus Cristo. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é voltada para Jesus Cristo. Ali em Gênesis, por exemplo, estou puxando pela cabeça, Gênesis 3,15, ali o homem, ele pisa com o calcanhar a cabeça da serpente, dando conta muito claramente de que Jesus Cristo, Filho de Deus, pisaria mortalmente a cabeça de Satanás. Assim sendo, queridos, Deus sempre prometeu redimir o seu povo. E durante séculos, muito interessante isso, no entanto, ele não enviou profetas a Israel, principalmente naquela fase de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ali foram 400 anos ou 4 séculos de completo silêncio. E muito embora 400 anos de silêncio, muitos ainda estavam ali aguardando pelas boas novas. E essa esperança das boas novas ressurge com muita força com a aparição de um profeta chamado João, exatamente como haviam profetizado os profetas lá no Antigo Testamento, que surgiria alguém que viria para preparar o caminho, aplainar os caminhos para aquele que efetivamente faria a função de redenção do povo de Deus. Tudo aconteceu dentro do contexto bíblico, porque Deus ele zela e ele prima pelo cumprimento da sua palavra. Tudo que Deus tem revelado na sua palavra vai acontecer, já aconteceu ou está acontecendo. Então acalma o teu coração, porque o Senhor ele tem o controle de todas as coisas, em todos os tempos da história do homem na face da terra, está o controle nas mãos do Senhor. Então surge João, aplainando os caminhos para aquele que haveria
de vir para o prometido, João mesmo, ele não esconde, ele disse: eu batizo com água, mas virá alguém após mim que batizará com fogo. Ele é muito maior do que eu, não sou digno nem mesmo de me abaixar e mexer na sua sandália, nem amarrando nem desamarrando, porque eu perto dele não sou nada. Então João, ele aponta para a aparição do profeta que era o profeta prometido, Jesus Cristo. E muitos, em razão da pregação do nosso irmão João, eles começam a se arrepender, eles começam a confessar os seus pecados, em preparação do quê? Em preparação para a chegada daquele que era o prometido. E aqui eu não tenho como deixar de falar isso. A igreja atual do século 21 também está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo na face da terra, onde ele vai buscar a sua igreja, um povo santo, lavado, remido, separado. E da mesma forma que João estava apregoando a vinda do prometido, nós estamos também apregoando a segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos daquela época ouviram o que João pregou, e eles se arrependeram abertamente e se prepararam para a chegada de Jesus Cristo, o que realmente aconteceu. E você que talvez esteja ouvindo esta mensagem agora, mas que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, faça o mesmo que aquele povo fez quando ouviu João. Ouça o clamor da igreja de Jesus Cristo do século 21, dizendo: arrependa-te e se prepara para a chegada daquele que é o prometido, aquele que vai chegar, aleluias, pela segunda vez na face da terra para buscar um povo santo, para buscar a sua igreja. Amém. Não perca tempo, receba Jesus Cristo. Simplesmente fale: Senhor, eu quero te receber como meu Salvador, entrego a minha vida nas tuas mãos e me ajuda a transformar os rumos desta minha vida. Agora cuida de mim, em nome de Jesus, e escreve meu nome no livro da vida, porque na sua segunda vinda eu quero me encontrar contigo nas nuvens. Amém? Interessante, muito interessante, é que nos versos de 2 até o verso de número 8, eles mostram João o Batista ensinando o povo a se preparar para a chegada daquele que era o prometido. E com o aparecimento e o batismo de Jesus Cristo, ele vem, aleluias, de Nazaré da Galileia até o rio Jordão, aleluias, dando cumprimento assim àquilo que o profeta Isaías havia predito: voz que clama no deserto. O nosso amigo João o Batista, aquele que batizava, não quis ou se opôs a batizar Jesus Cristo, dizendo lá no texto correlato de Mateus 3, verso de número 14, que também faz menção ao batismo de Jesus, agora em Mateus 3, texto correlato que estamos utilizando agora. João opunha-se dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e você vem até mim? E Jesus respondeu: deixa por agora acontecer isso, porque convém que se cumpra toda a palavra e toda a justiça. E aí João batizou Jesus Cristo. E voltamos a relembrar que agora versos 9 até o verso de número 11, a missão de Jesus, ou melhor, perdão, a missão de João, ele se cumpre, a missão se cumpre, e ele desaparece, ou sai, ele sai de cena. Assim, o nosso Deus, o nosso Pai e o Espírito Santo preparam o prometido, o enviado, aquele que é maior, aquele que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Estavam preparando Jesus para o seu ministério. E se Jesus foi preparado para dar cumprimento ao ministério, imagina você e eu, que somos tão pequenininhos, somos tão fraquinhos,
nós precisamos também nos preparar através da oração, através do jejum, através da palavra do Senhor, estudando, comendo essa palavra a todo instante e nos preparando e nos colocando à disposição do Pai para o ministério que Ele tem reservado para cada um de nós. Então, assim, Deus e o Espírito Santo estavam preparando Jesus para o seu ministério, confirmando assim que é nele, Jesus Cristo, que todas as promessas seriam cumpridas. Amém? No único registro das palavras de João Batista aqui no livro do irmão Marcos, este João o Batista, sempre humilde, nunca escondeu, e ele declarou que alguém muito mais poderoso do que ele estava para vir. E ele exalta a pessoa de Jesus, que é a figura central em seu ministério. A figura central no ministério de João Batista era Jesus Cristo. E você e eu, amados irmãos, temos que apontar nas nossas vidas a figura de Jesus Cristo como central, como tema central, como o objetivo central das nossas vidas é falar do amor e da salvação de Jesus Cristo, aleluias, assim como João fez, aleluias, colocando a figura central em seu ministério na pessoa de Cristo, você e eu também temos que fazer a mesma coisa. E apesar da importância da missão de João Batista, que veio preparando o caminho, aplainando o caminho para o prometido, ele jamais perdeu a sua humildade. Ele sempre deixou claro que o seu batismo era limitado, era algo preparatório para algo maior, para aquele que viria. A regeneração completa somente viria com o batismo com o Espírito Santo, que Jesus iria ministrar, aleluia. João, então, prepara o caminho para o Senhor, e o povo, por meio de arrependimento e através do batismo nas águas, prepara-se para receber o Messias. A cena, então, amados, está pronta para a chegada do Senhor. Então, conforme Marcos, ele fala ali no versículo de número 9, Jesus, ele chegou, aleluia, Jesus, ele veio, oh glórias ao Cordeiro. Como é bom quando Jesus chega na vida do pecador. Eu me lembro o dia em que Jesus chegou na minha vida. Ele sempre esteve perto, mas naquele dia eu me encontrei com aquele Jesus que efetivamente chegou na minha vida. Aleluias. Não perca a oportunidade, não perca o tempo. Jesus está chegando e Ele quer chegar na sua vida também. Cristo fez uma viagem de mais ou menos 160 quilômetros. Ele veio lá da Judéia até o Rio Jordão, com um único propósito, um propósito específico de ser batizado pelo João ali no Rio Jordão, aleluias. E aqui nós poderemos parar um pouquinho, amado irmão, querida irmã, e considerar os contrastes entre João e Jesus, ali no verso 2 até o verso 8. Não pode parecer estranho, querido irmão ouvinte da Rádio Mateus 6,33, que o nosso irmão mais velho, Jesus, que batizaria logo em seguida com o Espírito Santo e com fogo, busque exatamente o batismo de arrependimento para si, através de João. Aquele que era maior e que é maior, cujo próprio João disse que não merecia nem mesmo se abaixar e amarrar as alparcas, as sandálias de Jesus Cristo, estava agora batizando Jesus Cristo. Será que não há uma controvérsia ou algo estranho? Será que nós poderíamos concluir que Jesus
assim como todos os outros homens e mulheres que foram batizados por João, fosse talvez um pecador arrependido? É lógico que não. Jesus não é pecador, mas ele é o amado Filho com quem o Pai se alegra, conforme o verso de número 11, onde o próprio Deus ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus nunca teve pecado sobre si, a não ser quando na cruz do Calvário ele assumiu o peso de todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. Foi ali que Deus virou as costas para o próprio Filho amado, porque ali Jesus estava representando os nossos pecados, mas efetivamente sobre ele não havia pecado, ele era o Filho amado. Tanto que temos que nos lembrar também que no livro de Apocalipse, quando João relata que fez-se um grande silêncio em todo o céu, não se achava ninguém digno de abrir o livro selado 7 vezes. E João começou a se desesperar e a chorar, porque não havia uma única pessoa suficientemente digna. Mas alguém grita: aleluias, ali está o Cordeiro de Deus. Aleluias, fazendo a menção direta, apontando diretamente para Jesus Cristo, o único que é digno de abrir aquele livro selado 7 vezes. Por quê? Porque nele não foi encontrado pecado. Jesus, ali pelo seu batismo nas águas, vamos entender isso, quando ele se sujeita ao batismo de arrependimento de pecados através da figura de João, aleluias, nesse nosso irmão mais velho, Cristo, ele dá o primeiro passo para identificar-se conosco, com os pecadores, aleluias. Ele não é pecador, ele não tem pecado, mas ali ele identificou-se com você e comigo, e é por isso que ele consegue entender as tuas dores, ele consegue compreender, aleluias, o teu choro, o teu lamento, a tua lágrima, porque ali no batismo de arrependimento de pecados, ele, aleluias, começou a se identificar com o homem e com a mulher, aleluias. Ali ele mostra a sua solidariedade com toda a humanidade, de todas as maneiras, conforme a história relatada, aleluias. Por isso que ele consegue te entender, porque ele se identifica e ele se solidariza com a humanidade perdida, aleluias. Não como pecador, mas como o enviado, o prometido, que pagou o preço de todos os pecados na cruz do Calvário. E assim, quando Jesus ele sai da água, já batizado, ele vê o céu abrir-se e percebemos que Deus construiu, aleluias, uma ponte sobre o abismo que separava o céu e a terra. Ali, quando o nosso Cristo sai, o céu se abre e essa ponte, que é Jesus Cristo, entre o céu e a terra, é construída, aleluias, oh glórias. Agora já não há mais separação, mas aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador pode passar por essa ponte, por esse caminho em direção aos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso também que um pouco mais para frente, quando Jesus ele é crucificado, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou, já não fazendo mais, ou não existindo mais nenhum tipo de separação entre Deus e os homens, entre céu e terra, aleluias. Hoje nós temos, através das orações, das intercessões, um caminho e uma ponte diretamente ao trono do nosso Deus, aleluias. E depois de ser compelido a ir ao deserto, sendo preparado pelo nosso Deus, pelo Pai e pelo Espírito Santo, ele vai até o deserto, aonde é preparado para dar início ao seu
ministério, ali o nosso Jesus, ele volta vencedor, venceu Satanás, usando a própria palavra de Deus. E aí sim, Jesus ele proclama de que é chegado o reino de Deus. Ali ele diz claramente: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Glórias ao Cordeiro de Deus. O verso 15, ali de Marcos 1, proclama a essência das boas novas de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. O tempo está cumprido, já é chegada a hora e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho, como já lemos agora há pouco. E essa proclamação, queridos ouvintes da Rádio Mateus 6,33, a proclamação de Jesus de que é chegado o reino de Deus, é o clímax do chamado de João para preparar o caminho do Senhor. João, ele preparou o caminho, e quando Jesus ele proclama, ele grita, é chegado o reino de Deus, é ali que é o ápice, aleluias, do chamado de João, do ministério de João, que cumpriu fielmente o preparo do caminho do Senhor. E a era dos profetas antigos, tal qual Isaías havia profetizado, ela se encerra com a prisão de João Batista. Ele vai para a prisão e posteriormente ele tem sua cabeça cortada. Mas queremos fazer ênfase aqui ao fato de que aquele que deveria vir, aquele que era o prometido, aquele que era o anunciado, ele finalmente chegou, aleluias, deu cumprimento a toda a profecia, a tudo aquilo que Deus tinha projetado, ele cumpriu, ele chegou. E a iniciativa de Deus, é importante isso, requer um compromisso de homens e de mulheres. Nós nunca deixamos de falar aqui na Rádio Mateus 6,33, tem o testemunho do pastor João Alves, que também relata as mesmas palavras, que o Evangelho é relacionamento. E a iniciativa de Deus de proclamar a chegada do reino implica na participação efetiva do homem e da mulher. De que forma? Olha, o próprio chamado de João ao arrependimento pressupõe que a reconciliação com Deus é indispensável a fim de superar a separação causada pelo pecado. Assim, não basta o próprio Cristo dizer: o tempo é chegado, o reino está perto. É necessário a participação do homem e da mulher, se arrependendo e crendo, tal qual João Batista pregou e tal qual Jesus ratificou, dizendo ali no verso de número 15: é chegado o tempo, é findado o tempo, agora tem que crer e tem que se arrepender, havendo assim a necessidade da participação do homem e da mulher. Afinal de contas, voltando mais uma vez e mencionando o Apocalipse, Jesus ele deixa muito claro: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele vai cear comigo. Há a necessidade da participação do homem e da mulher em relação ao chamado de Jesus Cristo. Ele chama e nós temos que receber e aceitar este chamado. Amém? E agora que Jesus Cristo chegou, verso de número 15, nós temos uma outra etapa. Ele chegou, o tempo é findado. O que se esperava já não se espera mais, já é chegado. E o próprio Cristo ele ratifica aquilo que João pregara antecipadamente, no arrependimento e na crença
de tudo aquilo que está escrito nos evangelhos. Você já parou para prestar atenção que Jesus primeiro ele fala em arrependimento, para depois ele falar em crença no evangelho? Assim, em primeiro lugar, nós temos que nos arrepender. Logo após sermos justificados, aceitamos Jesus, nos arrependemos, e até que façamos isso, nós não poderemos seguir adiante, já que até que estejamos sensíveis da nossa enfermidade como pecador, não poderá haver cura. Nós só teremos cura, isso é muito importante. Deus está falando com pessoas neste momento, só vai poder haver cura depois do arrependimento. Amém? Mas, supondo-se que já nos arrependemos, então agora nós somos chamados para crer no Evangelho. Jesus Cristo é perfeito e Ele tem a sequência perfeita de todas as situações para as nossas vidas, inclusive para a tua. Primeiro precisamos, aleluias, nos arrepender e depois nós vamos crer em todo o Evangelho. Será que nós já nos arrependemos efetivamente da nossa vida de pecado? Então, às vezes, nós podemos pensar que o arrependimento é apenas para aqueles que fizeram alguma coisa terrível, muito feia, e que precisam mudar suas vidas completamente. Mas na verdade é que todos nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é uma mudança no nosso coração e na nossa mente. O arrependimento significa reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas. A própria Bíblia relata que é mentiroso o homem ou a mulher que diz que não tem pecado. Todos nós somos pecadores, e arrepender significa escolher mudar as nossas atitudes e principalmente os nossos comportamentos. Lembrando, querido irmão, querida irmã, que o mundo está com os olhos voltados para aquilo que nós, povo de Deus, fazemos, falamos, mas principalmente em relação ao nosso testemunho. Então, o arrependimento é mudar atitude e principalmente comportamento. Não é fácil porque é um momento ou um processo, tudo que se fala em processo é um pouco demorado, exige etapas. Então, o arrependimento é um processo de transformação que nos leva a uma vida mais próxima, mais íntima com Jesus Cristo. Você se lembra de Paulo, nosso irmão Paulo, que no início do ministério ele falava: olha, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E ele passou, apóstolo Paulo, pelo processo de transformação, de arrependimento. Tanto que no final da sua caminhada ele chegou a falar: combati um bom combate, guardei minha carreira, a fé. Hoje posso todas as coisas naquele que me fortalece. No início do seu ministério, quando ele teve encontro com Jesus, indo para Damasco, ele precisou sair de cena por longos 10, 12 anos, porque ele estava passando pelo processo de a transformação de arrependimento na sua vida. Ele era o velho Saulo, mas ele precisava se transformar no novo Paulo, aleluia. E isso tem que acontecer e acontece nas nossas vidas. O arrependimento é exatamente isso, esse processo de transformação que nos leva a ter uma intimidade maior com o nosso Deus, aleluias, com o nosso Jesus, aleluias. Reconhecer nossos erros, pecados, falhas e mudar as nossas atitudes e nossos comportamentos. Ainda estamos praticando aquilo que praticávamos há 5 anos atrás? Aquele amigo seu, aquela amiga sua que trabalhou com você, que estudou, aquele parente que já não te vê há alguns anos,
se te encontrar hoje, vai enxergar em você transformação de vida. O seu comportamento, a sua atitude, as suas roupas, a sua fala, aquilo que você faz, é o mesmo que você fazia 5, 10 anos atrás? Ou você, aleluias, teve um processo de transformação e se achegou cada vez mais perto de Jesus Cristo? Uma boa pergunta para que nós possamos fazer para nós mesmos e que possamos responder com sinceridade se nós já passamos por esse processo de transformação em relação ao nosso comportamento. E para isso nós precisamos nos arrepender do que éramos, amém? A Bíblia, ela ensina que o arrependimento é uma parte fundamental da nossa relação com Deus. Lá em Atos 2, verso 38, o irmão Pedro, ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E assim, só assim vai receber o dom do Espírito Santo. Também em 1 João, capítulo 1, verso 9, vamos encontrar: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esses versículos mostram que, ao nos arrependermos e ao confessarmos nossos pecados ao nosso Pai, Ele é fiel em nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Voltamos a frisar, amados, não é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e para uma vida mais plena e mais pertinho com Jesus. Precisamos sim ser corajosos para reconhecer os nossos erros e pecados. Mais coragem e força para confessá-los diante de Deus e escolher mudar as nossas atitudes e comportamento. E depois do arrependimento vem a outra fase, que é crer no Evangelho. Amados, quando cremos ou acreditamos no Evangelho, deixamos a nossa razão, a nossa opinião de lado e agimos agora conforme o que está escrito na palavra. O que a Bíblia determina passa a ser o nosso princípio e a base da nossa fé. E por que temos motivos para acreditar, crer no Evangelho? Muito simples, porque lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, temos a confirmação de que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ali está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, complementando Timóteo 3,16, nós temos 1 Timóteo 1,15, que diz que fiel é a palavra e digna é essa mesma palavra de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluias! Então nós podemos crer no Evangelho porque ele é digno de toda aceitação e foi inspirado diretamente por Deus. Aleluias! Crer no Evangelho é acreditar, aceitar como verdade aquilo que nem sempre é demonstrável imediatamente. Às vezes a pessoa está doente e ela lê na palavra de Deus que Jesus Cristo cura. Então a pessoa tem que acreditar, aleluias, ela tem que se envolver em primeiro lugar como aceitar como verdade aquilo que está aí registrado na palavra
do Senhor. Acreditar, crer, é aceitar e demonstrar essa aceitação através do quê? Da confiança daquilo que se lê na palavra do Senhor, aleluias. Alguém já teria falado com muita propriedade que crer é uma atitude possível somente para aquelas pessoas que estão abertas ao que é surpreendente, aleluias. Porventura não é o que está escrito lá em Efésios 3, verso de número 20? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, aleluias. Crer realmente é confiar que isso pode efetivamente vir a acontecer nas nossas vidas, muito mais abundantemente do que pedimos ou até mesmo daquilo que pensamos. Crer no Evangelho, amados irmãos, é passo essencial para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem reservado de bênçãos para mim e para você. Lá no livro de Marcos mesmo, nosso irmão Marcos, que nós fizemos a leitura hoje, mas agora no capítulo de número 9, encontramos um pai que possuía um filho que estava desde a infância endemoniado. E Jesus, no verso de número 23 de Marcos 9, diz: olha, se você acreditar, saiba que tudo é possível àquele que crê. E logo o pai daquele menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E logo em seguida, quando Jesus viu que realmente aquele homem creu na promessa e no poder de Jesus Cristo, aleluias, o nosso irmão mais velho repreendeu aquele espírito mudo e surdo e disse: sai dele e não entra nunca mais. E aquele menino foi liberto. O Senhor também tem bênçãos para cada um de nós, mas para isso precisamos acreditar nas suas promessas, precisamos acreditar que Ele é efetivamente o Filho de Deus e que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e principalmente precisamos crer que a sua segunda vinda está muito próxima. Amém? Então que fiquemos com esse estudo, com essa meditação acerca da vinda do Senhor. O reino está muito próximo, o tempo já é chegado e nós precisamos nos arrepender e acreditar em tudo aquilo que está registrado na santa palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, obrigado pela ministração da Tua palavra em nossos corações, Senhor. Venha trabalhar em nós, em nosso meio, papai, nossa mente, venha acrescentar, venha nos melhorar, que venhamos nos aperfeiçoar através do ensinamento da Tua palavra, Deus. Que estejamos cada vez mais arrependidos dos nossos pecados e cada vez mais crendo nas Tuas promessas e no Teu Evangelho. Deus, cuida das crianças de rua, visita agora as creches, a terceira idade, os hospitais, pessoas adoentadas que estão clamando, pedindo encarecidamente por um socorro bem presente no momento de uma angústia. Tu és esse socorro e nós cremos, papai querido. Visita cada um dos amados irmãos que estão ouvindo a Rádio Mateus 6:33. Todos nós temos os nossos anseios, os nossos pedidos, e Tu conhece a cada um deles. Visita o pastor João Alves, esse projeto da rádio, que ele esteja sempre diante do Teu trono, papai querido. E assim, amados, com a graça de Deus, nosso Pai, o amor do nosso irmão Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo, eu me despeço de cada um de vocês na paz do Senhor Jesus. Amém.